Vamos para El Campín na tela. Vou colocar em tela cheia aqui, ó. Aí. Ficou de boa aí? Esse QR Codezão na tela aí é da loja do Cruzeiro, hein, galera? Quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, sapeca a câmera nesse QR Code aí ou no link que está na descrição do vídeo. Aí vocês estão vendo no campinho aí, eu vou colocar a palavra possíveis, tá? Possíveis escalações de Cruzeiro e Mushuc Runa. Nesta quarta-feira, 9 de abril, a bola rola 9h30 da noite no Mineirão, né? O jogo não terá presença de torcida, tá? Estádio fechado, então a gente vai ter que acompanhar pela TV. E a transmissão desse jogo será feita pela ESPN e também pelo Disney Plus. ESPN, canal de TV fechada, Disney Plus, serviço de streaming, né? Também da Disney, beleza? Possível escalação do Cruzeiro. No gol, Cássio. É o Cássio. Time titular, né, gente? Cássio no gol, zaga com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Ô, Emerson, o Jonathan foi expulso. O Jonathan foi expulso no jogo do Brasileiro, gente. Esse jogo é da Sul-Americana, então ele pode jogar normalmente. O William na lateral direita, Kaique na lateral esquerda. Essa é a escalação mais provável. Meio campo, botei aqui o Wallace, mas o Wallace de novo, calma que eu explico. O Wallace, Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabigol. O Caio Jorge não entrou na partida contra o Internacional, né? O titular foi o Gabi, depois entrou o Lautaro. Mas eu arrisco que o Cruzeiro vai jogar nesse esquema 4-4-2, né? Quando o Wanderson e o Dudu voltam, eles fecham aqui uma segunda linha de 4 com os volantes, 4-4-2. E nos momentos ali que o Cruzeiro está atacando, Dudu e Wanderson abrem nas pontas, fazendo um 4-2-4, tá? Eu chutaria que essa aqui vai ser a escalação do Cruzeiro, por quê? Porque esse cidadão aqui, ó, Matheus Pereira, ele não participou dos últimos jogos, né? Eu acho que o Matheus Pereira vai participar do jogo em algum momento, mas eu não consigo cravar nesse momento que ele vai ser titular. E por que eu imagino dois centroavantes, Caio Jorge e Gabigol? Porque o Mushuc Runa joga com 3 zagueiros e 2 laterais, tá? Provavelmente eles vão jogar com uma linha de 5 aqui, né? A gente coloca dessa forma aqui, ó. E os zagueirões ali. É meio que uma linha de 5 mesmo, tá? O Peralta e o Grácia fecham os lados, Hakim Quinteiro e Bentaberri são os zagueiros. E aqui, Dávila e Tapieiro são volantes, eles contando aqui com o Simisterra e com o Penidia voltando muito pelos lados. Mas, enfim, tem até uma outra hipótese de escalação que eu vou abordar com vocês também. Né? Então, pode ser que eles tenham muitas vezes uma linha de 5, uma linha de 4 e só um atacante na frente, tá? Então, o time do Mushuc Runa, ele tem uma estrutura para jogar com 3 zagueiros. Acredito que para jogar com 3 zagueiros, o Leonardo Jardim pode utilizar essa ideia de pesar um pouco mais a área dos caras, botando 2 centroavantes. Eu coloquei Gabi e Caio Jorge, teria uma possibilidade de ser também o Lautaro, tá? Eu não descartaria o Lautaro, que é o único jogador do elenco do Cruzeiro que já enfrentou o Mushuc Runa na sua carreira, tá? Essa informação aí que eu vi lá no Central da Toca. Perguntaram ali se o Orejuela é esse que eu tô pensando. Quem que perguntou isso, meu Deus? Peraí. O Bernard. Esse é o Orejuela que eu tô pensando? Não sei qual que você tá pensando, mas não é o Orejuela que jogou no Cruzeiro, não, tá? É um outro Orejuela. Mas, enfim, gente, sobre o time do Cruzeiro, né? Antes de falar sobre o Mushuc, eu acho que essa é a escalação mais provável. Deixei aqui o Vidalba como um candidato natural à vaga do Kaique, mas eu acho que ele vai começar com o Kaique ou com o Marlon, não com o Vidalba na lateral esquerda, porque é um jogo que se supõe que o Cruzeiro vai atacar. O Cruzeiro vai para cima. O Cruzeiro precisa construir a vitória. Então, eu não acho que ele vai botar um lateral tão defensivo como é o caso do Vidalba para começar esse jogo. Por mais que ele seja gringo, né? E às vezes esse fato conte bastante. No meio-campo, o Lucas Romero poderia ser o titular? Poderia. Eu coloquei o Wallace aqui para começar jogando e eu, particularmente, até escolheria o Romero, tá? Por ser um jogo internacional, para ter um capitão que habla, enfim, por esses aspectos. E também porque o Wallace não tem jogado bem. E porque esse é um duelo em que provavelmente o Cruzeiro vai precisar de uma qualidade maior de construção de jogo dos volantes, tá?
Então eu acho que o Romero tem um passe melhor que o Wallace, mas por que que eu justificaria ou entenderia a escalação do Wallace como titular? Porque o Cruzeiro, com essa escalação aqui, tem muito pouca gente para a bola aérea, né? E a bola aérea é um dos pontos fortes do Mushuki Runa, tá? O Sinisterra aqui é um atacante alto, tem o Angulo aqui que pode jogar, que também é um jogador alto, o Tapieiro, volante, é um jogador alto, o Luiz Hakim, zagueiro, e o Bentaberri também são defensores altos. Esse Luiz Hakim, inclusive, já tem 2 gols marcados na temporada, então ele tem alguns jogadores altos. E uma das armas que o Mushuki deve tentar explorar quando for ao campo de ataque é a bola parada, especialmente com esse cidadão aqui, ó, o Gracia, que é um cara que faz bons cruzamentos, bate bem na bola, já tem 4 assistências nesse início de 2025 em 8 jogos, tá? Então é um tipo de jogada que a gente deve ficar esperto e por isso eu acho que o Wallace vai para o jogo e o Lucas Romero fica no banco, tá? E o Matheus Pereira? Bom, o lugar do Matheus Pereira, se eu tivesse que votar aí na nossa enquete, deixa eu até olhar aqui como que tá a parcial da enquete por obséquio. Nós temos 685 votos até o momento. Para você, Matheus Pereira deveria ser titular contra o Mushuki Runa? Sim, como camisa 10. É o voto de 85%, hein? 4% queria ele titular aberto pelo lado direito do campo. 6% deixaria o Matheus Pereira no banco e 5% falou que não conta mais com o Matheus Pereira. Tá? Então sigam votando aí, por favor, naquela alternativa que mais te convém. A melhor escalação do Cruzeiro, na minha opinião, ela, enfim, pode ter o Wallace ou o Romero, que nenhum dos dois está jogando muito bem. Minha melhor escalação não tem o Caio Jorge, tem o Pereira de 10 e tem o Gabi no comando de ataque. Tá? Isso aqui eu acho que é um time plenamente factível, né? Um 4-2-3-1. Cássio, Fabrício Bruno, Jonathan, William, Kaique, o Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Wanderson, Dudu e Gabigol. E aí eu vi umas pessoas até falando assim, pô, Emerson, você fala que o Caio Jorge não está fazendo nada para merecer ser titular. E o que que o Wanderson faz? O Wanderson faz, ou pelo menos deveria fazer, o papel de ser um cara que faz o corredor. No jogo contra o Mirassol, o Wanderson não fez gol, não deu assistência, mas ele participou bem, ele se associou bem com o William, aqui pelo lado direito, né? E a gente conseguiu ali criar a jogada dos 2 gols, que foram 2 assistências do William, a propósito. Na partida contra o Union, o Wanderson jogou do outro lado, na esquerda. Foi uma porcaria aquele dia. Aí o Dudu entrou no lugar dele e foi uma porcaria também. Aquele dia, Cruzeiro e Union, ninguém jogou nada. Contra o Inter, o Wanderson teve uma das boas jogadas do Cruzeiro, né? Aquele chute que pegou na trave e voltou na mão do goleiro. Então, se é para ter alguém para fazer a ponta direita, e eu acho que o Cruzeiro precisa ter esse cara, seria Wanderson ou seria Marquinhos. Eu, sinceramente, boto mais fé no Wanderson do que no Marquinhos, tá? O Matheus Pereira, como titular, eu acho que seria algo natural, tá? É algo que vai acontecer naturalmente, porque ele é o melhor meia que a gente tem. Mas esse jogo contra o Mushuki Runa talvez seja um jogo mais interessante para a gente começar com uma dupla de frente, né? Para tentar pesar mais essa última linha. E aí, o Matheus Pereira aberto pelo lado direito, que é uma hipótese que eu coloquei aí, você tiraria o Wanderson, teria Caio Jorge e Gabigol, 2 atacantes, e o Matheus Pereira aqui pelo lado, como um meia. Ele não vai jogar aqui na ponta direita, mas ele parte da direita para dentro para fazer a construção de jogada. E eu não acho essa ideia ruim também, tá? Eu acho que o Matheus Pereira aberto pela direita, para quem está meio de bode do Wanderson aí, seria uma alternativa interessante. A questão é, no momento sem bola, a gente vai contar com a recomposição de todo mundo? Porque aí precisaria ou o Matheus Pereira, ou o Gabi, ou o Caio Jorge voltar muito na marcação, tá? E o Dudu também. Desses 4 aqui, perdeu a bola, pelo menos 2 tem que voltar. Não dá para ficar só 6 jogadores defendendo e 4 paradões lá na frente. O Wanderson a gente já sabe que volta. Às vezes faz errado, né? Como foi no primeiro gol que a gente tomou do Inter. Não voltou perfeitamente, mas ele volta e ajuda na marcação. O Dudu de vez em quando volta, outras vezes não nem tanto. Mas é um aspecto que precisa ser corrigido, tá bom? Então eu coloquei essas 2 opções do Pereira, como 10 ou como meia aberto pela direita, mas se tivesse que chuta aí a sua escalação do Cruzeiro, seria essa que eu botei no campinho aí, tá? Com Gabi e Caio Jorge no ataque, o Matheus Pereira começando no banco. O Leonardo Jardim, ele é um técnico que tem muito essa questão dos princípios, né, do cara ali. Pô, o jogador perdeu alguns jogos, perdeu sessões de treinamento, às vezes o cara
ele começa no banco até para não tirar o espaço de algum outro jogador, digamos assim, tá? Rapaziada, lembra de dar o like no vídeo, por favor. Clica no joinha aí. E sigam votando na enquete também, por gentileza, tá bom? Esse é o provável Cruzeiro. E o Mushuki Runa, Caramujo. Que time. Que time é teu? Pega mal pra caramba. Que time é esse do Mushuki Runa, equatorianos? Que. Deixa eu só pegar os números do Mushuki aqui para trazer certinho para vocês. Na atual temporada, em 2025, o Mushuki Runa jogou 9 partidas, 2 pela Sul-Americana, 7 pelo Campeonato Equatoriano. Eles têm 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Marcaram 14 gols e sofreram 10. Estão em 8º lugar aí no campeonato equatoriano. É um desempenho meia boca, né? Um desempenho que não é grande coisa, mas enfim. Estão fazendo o trampo deles. E aí, quem que a gente vale aqui a gente destacar dessa escalação provável aí? O goleirão, tá? O goleirão uruguaio Rodrigo Formento. Estava até procurando aqui a questão da altura dele. O que eu achei na ficha é que ele tem 1,82 m. E ele tomou um gol bobo, né? No jogo contra o Palestino ali, numa cobrança de falta que foi direto para o gol. É um goleiro baixo, tá? Para os padrões que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro, é um goleiro baixo. Uruguaio, nasceu em Montevidéu, jogou no Cerro do Uruguai, jogou no Progresso, passou pelo Coquimbo Unido do Chile, River Plate, Cerro Largo do Uruguai e chegou ao Mushuki Runa nessa temporada 2025. O que chama atenção é que em 8 jogos pelo clube, né, ele sofreu 9 gols e tem uma assistência, tá? Uma bola que ele ligou o ataque e deu uma assistência aí o goleiro Rodrigo Formento, de 25 anos, 1,82 m. Goleiro baixo, hein? Vamos tentar explorar isso aí. A defesa do Mushuki tem aí o Luiz Hakim, esse zagueirão que joga mais pelo lado direito. Ele é boliviano, tá? E é um zagueiro boliviano que teve passagem aqui pelo futebol brasileiro, jogou na temporada passada pela Ponte Preta e na carreira ele começou no Oriente Petroleiro da Bolívia, passou pelo Puebla do México, aí jogou no Bolívar, jogou no Chile, jogou no Peru, voltou para o Bolívar, jogou no Blooming, no Deportivo Cali da Colômbia, na Ponte Preta ano passado, e atualmente está aí emprestado no Mushuki Runa. Em 6 jogos pelo clube, ele já tem 2 gols marcados. Tá? É um zagueiro bom na bola aérea, um cara de 1,90 m, então é bom ficar esperto. Ele é jogador costumeiramente utilizado na seleção boliviana, tem 44 jogos pela Bolívia até o momento, disputou Copa América de 2019, 21 e 24. Então, o nobre Luiz Hakim aqui, é um camarada para a gente ficar esperto aí, especialmente na bola aérea, tá? O outro zagueiro aí, o Denis Quinteiro, ele já é um zagueiro mais baixo, tá? Inclusive, mas ele é um zagueiro que fica muito a cargo de fazer as coberturas. Ele é um zagueiro de 1,80 m, não é um baixinho, né? Mas é um jogador mais baixo. Passou aí pelo Emelec, clube que o revelou, e aí jogou pelo Mushuki Runa lá em 2019, passou por Olmedo, técnico universitário, e voltou ao Mushuki na temporada passada. Ele pode jogar como zagueiro ou pode jogar como meio-campista também, tá? O Denis Quinteiro normalmente é esse zagueiro central, e aí o zagueiro pela esquerda é esse uruguaio Bentaberri, esse cara que tem um nome um pouco diferente, né? E Brian Bentaberri normalmente joga com a camisa de número 2, é um zagueirão, 28 anos, tá? Um cara também mais alto, 1,84 m, jogou no Danúbio, no Cerro, no Progresso, no Cerro Largo, no Bolívar, no Liverpool de Montevidéu, o clube que ele defendeu ano passado, e nessa temporada chegou ao Mushuki Runa. Em 8 jogos pelo clube, também já fez um gol, tá? Zagueiros artilheiros aí do time do Mushuki Runa, então bom a gente ficar esperto aí também com Brian Bentaberri, que é o zagueiro que normalmente faz o papel pelo lado esquerdo. No primeiro jogo, né, da fase de grupos aí, o 3-2 do Mushuki Runa no Palestino, o ala direito deles aqui não foi esse jovem, que o cabelo espetado aqui, o Peralta, foi o Orejuela, tá? Esse Orejuela que não é o Orejuela que jogou no Cruzeiro. Esse Orejuela aqui, gente, ele é ponta, tá? O nome dele é Carlos Orejuela. Ele é um ponta, um jogador de velocidade, que também já jogou aí
no futebol brasileiro, tá? Já teve uma passagem aqui pela Chapecoense, pela Ferroviária, pelo Azures, começou no Olmedo do Equador, passou pelo Emelec, tá? Depois jogou no Orense, Deportivo Cuenca, aí veio dar um rolê no futebol brasileiro entre 2021 e 2023 e chegou aí nessa temporada para o Mushuc Runa. Ele é ponta, normalmente, mas eu acredito que o Carlos Orejuela não vai ser titular contra o Cruzeiro por dois motivos. Ele foi titular contra o Palestino porque era um jogo em casa, então o ala direito era um cara muito mais agressivo, muito mais ofensivo, né? Eles na altitude vão para cima. E porque no jogo passado ele ficou no banco e entrou no intervalo. Ele ficou 3 minutos em campo e tomou um cartão vermelho. Então eu acho que o Orejuela tá meio sem moral com o professor. O professor deve estar meio puto com ele por causa da expulsão do último jogo, tá? Então o Orejuela acho que não vai ser titular e aí naturalmente seria o Peralta, tá? O jogador a fazer esse papel aqui pelo lado direito, que inclusive entrou na partida lá no 3-2, tá? Kevin Peralta, ele é lateral direito mesmo, tá? Esse aqui não tem muito segredo não. Outro jogador também com boa vivência dentro desse futebol equatoriano, jogou muito tempo no El Nacional, passou por Delfim, Macará, voltou para o El Nacional e chegou ao Mushuc Runa nessa temporada. Ele é lateral ou pode jogar também como meio-campista aberto pela direita. Kevin Peralta é aqui o ala direito titular. O ala esquerdo, já falei brevemente sobre ele, o Ángel Gracia, é um jogador que tem boas virtudes ofensivas, um lateral esquerdo bem experiente, 35 anos, 8 jogos na temporada, ele tem 4 assistências, tá? Isso aqui é um ponto para a gente destacar. Jogador que fez toda a carreira no futebol equatoriano, LDU de Loja, Fuerzas Amarilla, El Nacional, Alcas, Guayaquil City, Emelec, El Nacional de novo, e é um lateral que faz gols, que dá assistências, é um cara que bate bem na bola, muitas vezes o cobrador de bolas paradas, então a gente tem que ficar esperto aqui com o Gracia, veterano Gracia, 35 anos, ala esquerdo do Mushuc Runa. No meio-campo, são dois volantes, tá? O Dávila é um jogador um pouco mais de passe, tá? É um volante ali que faz ali o início das jogadas, também chega junto, também faz as faltinhas dele, tá? Não é que seja um cara assim, o Dávila não bate, precisa bate também, tá? Nicolas Dávila é um jogador que tem apenas 3 jogos pelo Mushuc Runa nessa temporada, já é um experiente volante aí de 29 anos, jogou muito tempo na LDU, no El Nacional, passou também pelo América de Quito e pelo Deportivo Cuenca. Foi titular na vitória por 3-2 sobre o Palestino e por isso creio que ele vai ser titular contra o Cruzeiro também. Tá uma questão de manter jogadores que foram importantes na vitória e foram preservados no final de semana, tá? O Mushuc Runa poupou todos os titulares no jogo do final de semana, que ficou empatado por 1-1. O Tapiero, que é o outro volante aqui, já é um jogador fisicamente que se impõe um pouco mais, tá? Steven Tapiero, meio-campista colombiano, 33 anos, já passou por diversos clubes na carreira e fez um jogo muito bom contra o Palestino, tá? Jogou bem. Esse rapaz aqui não é bobo, é um volante forte, um volante que tem como eu disse, né, uma condição de se impor na parte física, mas tecnicamente também achou bons passes, iniciou construção ali de jogada de gol, e pareceu um cara para a gente ficar esperto, tá? Steven Tapiero, 6 jogos na temporada, ele marcou 1 gol. Na carreira, defendeu aí América de Cali, Cartagena, Itagüí, e desde 2020 está no futebol equatoriano. Jogou muito tempo no técnico universitário, passou pelo Alcas e desde o ano passado é um dos pilares do Mushuc Runa. E aí, chegamos ao ataque. O bom aqui, você fala assim, qual que é o melhor aí do time? É esse aqui, o ponto esquerda, o Penidia. O Penidia é o principal jogador, tecnicamente, tá? Christian Penidia tem 33 anos, equatoriano. Ele que teve passagem pelo futebol dos Estados Unidos, também deu um rolezinho aqui no Brasil, tá? Ele jogou na Chapecoense, uma rápida passagem, mas passou, né? Passou aí pelo futebol brasileiro. Ele é o camarada da camisa 17 e é um dos artilheiros do time na temporada com 2 gols marcados até o momento, tá? É um jogador para a gente ficar esperto e é o famoso chuta-chuta, tá? O Christian Penidia não tem muito peraí, vou ajeitar. Irmão, abriu espaço, ele pica o pé pro gol, tá? Sem cerimônia, sem muito drama.
Então é um cara para a gente tomar cuidado aí, ainda mais sabendo que o William, né, é o nosso jogador que marca por ali, tá? Ele é um cara que começou no Espoli, do Equador, passou por Deportivo Quito, Barcelona de Guayaquil, foi vendido para o Pachuca do México por 5 milhões de euros na época, isso lá na temporada 2014-15. Aí no Pachuca não deu tão certo, voltou para o futebol equatoriano, jogou bem no Barcelona, passou pelo Morelia, passou pela Chapecoense, foi para os Estados Unidos jogar no New England Revolution, perdão, fez 3 temporadas por lá e aí voltou ao futebol equatoriano. Deportivo Cuenca, Barcelona de Guayaquil, Delfim, Libertad de Loja e pelo Muxuque Runa, 9 jogos na temporada. Eu falei 2 gols, né? Falei errado, tá? O Penidia tem 1 gol e 1 assistência, mas ele foi um dos melhores jogadores na vitória sobre o Palestino, criou muitas jogadas, teve muito volume de jogo. Ele acabou não fazendo gol. Eu me confundi aqui por um momento. Mas bom jogador, tá? O Penidia aqui é um cara para a gente ficar esperto, jogador perigoso. O outro atacante bom deles aí é o Reni Simisterra. É um atacante de 27 anos, canhoto, chegou ao Muxuque Runa nessa temporada. Em 8 jogos, tem 2 gols e 1 assistência. E esse deu muito trabalho, tá? Muito trabalho no jogo contra o Palestino. Na carreira, jogou muito tempo no Deportivo Cuenca, passou pelo Independiente Del Valle, Libertad de Loja, passou pelo Deportivo Táchira da Venezuela, pelo Garcilaso do Peru, Aurora da Bolívia e agora está no Muxuque Runa. Mas ele tem esse visual meio Balotelli aí, né? É um cara que pode jogar aberto pelo lado direito ou pode jogar no comando de ataque, como um centroavante mesmo, tá? Então é um jogador que tem essas virtudes aí. Vamos ficar esperto com esse cidadão, tá? Vamos abrir o zoião aí que o Sinisterra, pelo que mostrou, inclusive, na partida de ida, é um cara que pode ser perigoso. E eu deixei aqui o centroavante, o Caicedo, que é um garoto, tá? Elian Caicedo. Ele foi titular no jogo lá no 3-2 contra o Palestino. Não sei se vai ser titular contra o Cruzeiro, tá? Até acho que tem uma hipótese que não é muito desprezível, dele ficar no banco e o time ter uma escalação um pouquinho mais defensiva, um pouquinho mais encorpada. O queridíssimo Elian Caicedo aí é um garoto, tá? Ele tem 20 anos apenas, é uma promessa do clube. 7 jogos na temporada, ele fez 1 gol e deu 1 assistência. Então ele saiu no intervalo no duelo contra o Palestino. Não jogando Elian Caicedo, que é uma hipótese, quem que seria o substituto para manter o esquema tático? Brian Angulo, que é o centroavante. Esse é um jogador um pouquinho mais conhecido, tá? Pelo menos de quem é meio noia de futebol. Brian Angulo tem 29 anos, já jogou pela seleção do Equador, inclusive. Na época de Emelec, que o Cruzeiro, inclusive, jogou contra o Emelec na Libertadores de 2019, né? O Brian Angulo era o matador do Emelec. Ele vinha de uma temporada de 31 gols, tá? Ele era um centroavante, assim, extremamente promissor. Só que alguma coisa deu errado na carreira dele, tá? Ele foi vendido para o Cruz Azul por 6 milhões de dólares em 2019. Passou um tempo lá, não conseguiu jogar. Aí foi para o Tijuana, não teve números muito relevantes. Depois teve uma passagem pelo Santos, tá? Jogou aqui no futebol brasileiro e não foi uma boa passagem também do Brian Angulo, que pelo Muxuque Runa chegou nessa temporada, tem 4 jogos, 1 gol e 1 assistência, tá? Ele teve até um retorno ao Emelec em 2023 e não fez nenhum gol em 21 jogos, tá? Então, assim, é um jogador aqui que eu falo assim, pô, o Brian Angulo não tem jogado bem, mas eu tomaria muito cuidado com esse cara, tá? Porque eu lembro dele no Emelec, ele metia muito gol. É um cara que parecia ali, às vezes, não se cuidar tão bem na parte física e tudo, mas é um centroavante que tem recursos. Então, vamos ficar esperto aí com essa possibilidade. Falei da situação do Orejuela, que acho que não vai ser titular, tá? Mas uma outra hipótese do Muxuque seria jogar com Simisterra no comando de ataque, que é um papel que ele já cansou de fazer, e aí abre uma vaga aqui para a ponta direita, que poderia ser ocupada pelo Orejuela, né, que foi titular contra o Palestino como ala direito, ele pode jogar por aqui, ou pode jogar o Alonso, que inclusive foi quem fez o gol, o terceiro gol, né? É um ponta direita uruguaio, que também pode ser aproveitado por aqui, não dá para descartar. E é outro dos jogadores aí que tem 2 gols marcados na temporada, tá? Maurício Alonso, que é o nome dele, foi titular em apenas 2 partidas das 9 que ele jogou
na temporada, por isso que eu não acredito tanto assim no Maurício Alonso como titular. Normalmente ele vem do banco, mas é um jogador de 31 anos, jogou aí no Vila Dálmine, onde também jogou Lautaro Dias, mais um que jogou no Cerro do Uruguai, Central Espanhol, jogou no Deportivo Morón da Argentina, passou pelo Lorca Deportiva, que é um time espanhol, e no Mushuc Runa está desde 2022. Não é um jogador aí dos mais técnicos do mundo, tá? Mas é um jogador muito raçudo, uruguaio, baixinho, enfim, é um cara que dá trabalho. Então, é também uma hipótese para esse time titular do Mushuc Runa, ok? Galera, acho que deu para passar aí sobre uma peneira aí sobre quem é quem nesse Mushuc Runa, tá? Se tiver um vídeo mais completo que esse sobre o Mushuc Runa, inclusive, me mande, que eu gostaria de ver. E, assim, meu palpite, tá? Cruzeiro e Mushuc Runa. Cruzeiro 4, Mushuc Runa 1. Ih, Caramujo, tá doidão? Estou doidão. Ligou o otimismo, injustificável, mas ligou um otimismo. Cruzeiro não tem pressão de torcida, não tem gramado ruim, não tem desgaste de viagem, não tem porra nenhuma para justificar. O time aí, como eu já citei aqui o currículo de cada um dos prováveis jogadores que serão utilizados pelo Muxuque, é um adversário tecnicamente limitado. A gente também é ruim. A gente é um time muito caro para a gente se conformar em ser ruim. A gente tem sido ruim, mas a gente não é ruim por definição. Dá para melhorar, tá? Então, meu palpite na loucura, Cruzeiro 4, Mushuc Runa 1. E aí eu peço para você também deixar nos comentários o seu palpite e daqui a pouco a gente vai fazer uma apostinha lá na Betfair aí dessa loucura que vai ser Cruzeiro e Mushuc Runa, tá?